Olá pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar sobre as vacinas que estão sendo desenvolvidas aí para enfrentar a pandemia do coronavírus, né? A gente já tem algumas candidatas aí, algumas já estão sendo usadas em larga escala. Temos a vacina da Pfizer, temos a da Moderna, temos a vacina chinesa, a Sinovac, e temos também a vacina russa. E aí a gente tem que pensar que o coronavírus, em termos estratégicos, em termos econômicos, o tanto que já causou, não só de morte de pessoas, né, de pessoas que morreram, seja porque foram infectadas, mesmo tomando todos os cuidados, ou aquelas pessoas que morreram, que não se cuidaram, mas é algo que impactou o mundo. A última pandemia, né, global, realmente, foi com a gripe espanhola, no início do século passado. Então, ao longo das últimas décadas, o modo como se cria a vacina, a produção de vacina, ela ficou mais eficaz, ela ficou mais rápida. E, de fato, houve um esforço gigantesco, tanto de governos quanto de empresas privadas, para poder criar uma vacina contra o coronavírus, que está aí no Brasil ceifando milhões de vidas. Já chegamos a casa de mais de 100 mil pessoas mortas. E a gente não vê uma previsão de cura, se não for vacina, né, de acabar com a pandemia. Vide o caso inglês, que agora uma nova cepa, um novo vírus mais letal, mais transmissível, surgiu, porque é um vírus, e vírus tem essas mutações. Mas aí qual é a grande questão? É óbvio que essas empresas farmacêuticas, Pfizer e outras, não estão desenvolvendo a vacina porque são boazinhas. Elas estão desenvolvendo a vacina porque elas vão poder lucrar muito com isso. Óbvio. É claro que alguns países, aqueles que estão ajudando a Pfizer e outros laboratórios a produzir essa vacina, vai ganhar, né, de repente, centenas de doses, vai poder comprar centenas de doses num preço mais barato. Mas, se a gente pensar que essas empresas estão apenas criando essa vacina porque querem ter lucro, a gente não pode falar que não é justo, mas poderia, né? Sabe, vamos fazer vacina, porque gasta dinheiro, claro, né? Milhões que são colocados, milhões de dólares que são investidos para você fazer novas pesquisas, e essas vacinas mais recentes usam até, né, pedaços do vírus. Mas o que eu quero que a gente entenda no vídeo de hoje e o Brasil nessa situação? Infelizmente, a gente não tem no Brasil, não teve, e não está tendo no Brasil, uma campanha de vacinação de vamos ser favoráveis à vacina, muito pelo contrário. Você vê o presidente falando que não vai se vacinar, você vê grupos contrários à vacina, dizendo que se você tomar vacina, várias fake news, dizendo que se tomar vacina você vai ter alterações no seu DNA. E isso é complicado, gente, porque assim, a gente sempre se vacinou, sabe? E a gente tem que pensar nas pessoas que não podem se vacinar. Existem poucas pessoas que, por problemas biológicos, não podem tomar certas vacinas. E essas pessoas só não ficam doentes porque todo mundo toma vacina. Imagina se o brasileiro começar a parar de tomar vacina para poliomielite, se esse pensamento de antivacina de fato ganhar força no Brasil. A gente vai ter casos de poliomielite, que já foi erradicado basicamente no Brasil. O sarampo está voltando, justamente por causa disso. E o coronavírus não é brincadeira. Então, assim, a gente está vendo no Brasil que o governo federal ele não tem uma logística do tipo, ok, vamos vacinar todo mundo, vamos comprar de tal lugar. Muito pelo contrário, o STF, o judiciário teve que entrar na situação dizendo o seguinte, olha, se o governo federal não der o jeito dele, se o governo lá em Brasília não fizer a sua parte, os estados podem comprar por conta própria a vacina. O uso indiscriminado do suposto kit Covid. É inegável que o nosso presidente, desde o ano passado, tem aí dito que a cloroquina, assim como outros remédios, supostamente podem ser usados contra o vírus da Covid. Primeira coisa que a gente tem que pensar, se a desse kit Covid funcionasse, a Organização Mundial de Saúde ia virar e dizer o seguinte, galera, ó, funciona, tem todos os estudos aqui, todos os dados, taca na população, pronto, acabou, não precisa de vacina. Essa é a grande verdade. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Ah, vão dizer o seguinte, Bruno, mas eu vi uma reportagem na CNN dizendo que funciona, ou eu vi a entrevista de um médico ou de uma médica dizendo que funciona. É um médico. Será que esse um médico sabe mais do que toda a comunidade científica mundial?
É mais fácil para os governos o quê? Jogar cloroquina, se funcionasse de fato, ou inventar uma vacina. Ah, não, Bruno, mas a indústria farmacêutica não quer descobrir a cura do Covid, né? Não quer usar cloroquina. Ainda que a indústria farmacêutica, de fato, não queira, não é vantajoso para ela descobrir curas de doenças, e sim tratamentos, porque se ela descobre cura de várias doenças, não é? Uma hora as pessoas vão ficar livres daquela doença e pronto, ela não lucra. Mas a vacina não. A vacina é algo importante, é algo que lucra bastante aí uma empresa farmacêutica, é bom, tem que ter vacina mesmo. Sendo que o que ocorre é que não tem. Esse kit Covid não funciona. E não sou eu que estou falando. É a Organização Mundial de Saúde. São vários órgãos nacionais, são vários órgãos internacionais, são médicos, são infectologistas, sabe? São pessoas estudadas. Não é o tio do Zap Zap. E aí o presidente vai e fala, não, pode passar pra galera kit Covid, e aí as pessoas começam a usar. Aí sabe o que tá acontecendo? Tem uma porrada de gente no Brasil já tendo problema de fígado, problema aí de coração. Por quê? Porque está tomando remédio de modo indiscriminado. A cloroquina e outros remédios, ela não foram feitas para se combater a Covid. Foi feito para combater outras doenças. E o pior, tem pessoas tomando antes mesmo de saberem se estão ou não infectadas. O que é pior ainda, sabe? Tipo, não, eu tô tomando toda semana, porque se eu pegar o vírus, eu vou estar curado, vai ser mais difícil. Por que o presidente quer tanto a cloroquina? Primeiro que comprou um caralhada de estoque, superfaturado, lá no início da pandemia ano passado. Segundo que houve um cientista francês que falou que supostamente a cloroquina poderia ser usada aí no tratamento, no combate à Covid, sendo que o estudo dele foi muito pequeno, uma quantidade muito pequena de pessoas, e meses depois ele mesmo afirmou que os dados dele não estavam totalmente corretos e que o estudo dele não deveria ser usado. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto também, a gente tem que lembrar que Bolsonaro, desde o início, tem sim tido uma postura negacionista em relação à doença. A gente talvez sofra em um processo de estagflação. Então, ele vai bater sim na tecla da cloroquina. Bruno, funciona? Não, não funciona. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o Enem é algo que ocorre todos os anos, é uma fórmula usada pelo governo para poder saber aí quem vai ter direito a um número limitado de vagas. E não haveria problema nenhum de termos Enem esse ano. O problema é que estamos vivendo numa época de pandemia, calamidade pública. Já temos mais de 200 mil mortos. E aí você fala, Bruno, e o que o Enem tem a ver com isso? Muita coisa. Porque você vai ter aglomeração. Você teve aglomeração de pessoas. Ah, Bruno, mas todas elas estavam de máscaras. Será que no Brasil inteiro todo mundo usou máscara? O INEP, que é um instituto nacional aí, subordinado ao MEC, que fez toda a análise do Enem, dos locais de prova, dizendo que ia separar cadeira, espaçamento, uso de máscara, álcool em gel, disse que o Enem seria mil maravilhas. Você já tem vídeos aí circulando na internet mostrando pessoas em salas superlotadas, aglomerações. Óbvio. Por um motivo muito simples. Boa parte das provas do Enem usa-se aí a estrutura pública, colégios públicos, sejam eles CIEPs, que é o ensino médio, ou escolas de ensino fundamental. Você até pode ter uma prova do Enem num colégio particular ou numa faculdade particular, mas de modo geral é um ensino público. E a gente sabe que no ensino público, eu falo isso com propriedade, por ser professor, as salas são superlotadas. Elas são feitas para caber o máximo de aluno possível ali. Então a gente teve aglomeração, a gente não sabe aí quantos milhões de jovens, já que o Enem é feito majoritariamente por jovens, ou pessoas de outras idades, quantas pessoas não estavam sem máscara e só colocaram a máscara quando chegou próximo do local de prova. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto mais importante é a injustiça que é ter Enem esse ano. Pelo menos da forma como foi feita, sem ainda uma vacinação. Por quê? Como professor da rede pública de ensino, eu posso dizer o seguinte: boa parte dos brasileiros tem acesso à internet, mas diferente de mim, ou de você, ou de alguns poucos que têm acesso pelo notebook ou por desktop, computador de mesa, a maioria dos brasileiros que tem acesso à internet é através de celular. Tentar assistir uma aula online através de um celular, dependendo do aplicativo que seja usado para essa aula online, não é dos melhores mundos. Fica horrível. Sem contar que boa parte dos brasileiros que têm acesso à internet é plano pré-pago. Ele paga lá 20, 30 reais no chip, aí coloca uma quantidade X de internet, quando acabar, acabou. Então, boa parte dos jovens que estudam em colégios públicos, ainda que muitas prefeituras e governos estaduais tenham tentado ao máximo
permitir ou entregar aula remota. Eu tive que fazer trabalho remoto, eu gravei vídeos em casa, eu fiz a minha parte, mandei texto, mas eu sei que boa parte dos meus alunos não tiveram acesso. Não porque eles não quisessem, porque não tinha como. Isso sem contar as casas, milhões de casas no Brasil, onde é um celular para a família inteira. E isso não é só questão do Enem, não. Você tem até na educação infantil. Eu conheço pessoas que tiveram um problema de tentar colocar uma criança de 4, 5 anos em frente a um computador. E a professora lá tentando dar aula e não conseguia, porque além da criança não se concentrar, você tinha questão de barulho. É britadeira na casa de um, é máquina de lavar na casa do outro, é TV ligado na casa de terceiros. Então, foi um ano atípico 2020 por causa da pandemia. Não é justo com as pessoas que vêm do colégio público fazer essa prova do Enem, que a maioria não teve como estudar, tá? Um ou outro conseguiu correr atrás, mas essa não é a realidade. Se é para ser justo o Enem, era para ser feito depois que tivesse todo mundo vacinado. Ou o governo desse seu jeito de fazer online. A gente está vendo aí a CPI da Covid no Senado Federal, que está botando o Brasil aí, botando fogo, e muito justo, muito corretamente. Muitas pessoas, de repente, pensam para que serve, como funciona, como surge. Então eu vou explicar isso no vídeo de hoje, para que serve uma CPI. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a CPI ela é feita pelo Poder Legislativo, tá? A função principal do Poder Legislativo é criar leis, mas ele também pode, tarefas secundárias, como fiscalizar e investigar a administração pública. E aí, o que é uma CPI? As CPIs são comissões temporárias das casas legislativas, que pode ser na esfera federal, pode ser estadual e municipal. Então, você pode ter num município uma CPI, por exemplo. Isso significa que elas são formuladas com prazo de validade, ela não é eterna, e um objetivo bem definido. Então, no caso da CPI da Covid, ela está investigando aí o que o governo federal, mas também os estados fizeram contra ou a favor da pandemia, o gerenciamento de crise nessa pandemia. É isso que os senadores estão fazendo nessa CPI. Ela tem prazo de validade, geralmente esse prazo aí é de 90 dias, podendo se estender mais, ok? E ao final ela vai mandar aí esse relatório para o Ministério Público e o Ministério Público vai então decidir se é pertinente ou não. Então, o principal objetivo da CPI é investigar um fato que seja muito importante para a vida pública e para a ordem constitucional, legal, econômica ou social do país. Bruno, de onde você está tirando isso? Eu estou tirando, a minha fonte primária hoje é o regimento da Câmara Federal, tá? Estou tirando do regimento interno. E aí, como que a CPI é criada no âmbito federal? Primeiro, 1/3 dos membros da Casa Legislativa precisam assinar o pedido. Então, o senador ou o deputado quer criar uma CPI. Ele tem que passar e os outros membros, pelo menos 1/3, tem que aceitar. Depois, o pedido deve conter qual fato a ser investigado, o fato determinado. E qual o prazo de duração dessa CPI. A gente vai investigar o fato X durante tantos dias. E aí, depois disso, os membros da CPI são indicados pelos próprios partidos e é respeitado o critério de proporcionalidade, ou seja, maioria. Então, se o partido X é maioria na Câmara dos Deputados ou no Senado, ele vai ter mais cadeiras nessa comissão. Mas todos os partidos, de modo geral, recebem proporcionalmente ao seu tamanho uma cadeira nessa CPI, que pode ser o presidente, o relator, o vice-presidente, por aí vai. E aí começa a investigação. O que uma CPI pode fazer? Primeiro vamos falar o que ela pode fazer. Ela pode convocar indiciados para depoimentos, ouvir testemunhas, pedir a quebra de sigilo de documentos, pedir a quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e prender em flagrante. O que ela não pode é punir os acusados, ser considerados culpados, pedir a instauração de grampos telefônicos e julgar os fatos investigados. Então, vamos supor que ao final da CPI, um senador queira prender uma pessoa. Não pode. Quem vai fazer isso é a justiça. Claro que isso durante lá a reunião, a pessoa que foi lá indiciada, foi convocada, cometeu um crime ali na frente, aí você pegou em flagrante. E aí, após a investigação, o que acontece depois que teve essa investigação do Legislativo? Aí o último passo é a apresentação de um relatório com suas conclusões da CPI. Esse relatório terá vários destinos, conforme as recomendações da comissão. Pode ir para o Ministério Público, Poder Executivo, Tribunal de Contas da União e mesa diretora da Casa Legislativa. Então não tem muito mistério que é uma CPI. Muitos falam assim, essa CPI vai acabar em pizza. Algumas já acabaram em pizza, algumas CPIs, outras não. Outras CPIs, a gente pode citar, por exemplo, lá na década de 90, os anões do orçamento, que deu um bafafá na época, que desbaratou toda uma rede de corrupções. Em relação à da Covid,
Os senadores vão investigar. A gente viu aí recentemente, semana passada, a senadora Cátia Abreu tratorando o ex-ministro das Relações Exteriores, o senhor Ernesto Araújo, e ela pediu, ela virou na CPI, na fala dela e falou, ó, peço à casa que mande a autorização, porque eu quero ver, a casa tem que ver, a CPI tem que ver, tem que ter conhecimento de todos os documentos oficiais trocados entre o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores. Então, a CPI tem esse poder, quebrar sigilo, e aí quando você vai para a CPI, você não pode mentir. Então, já tivemos aí algumas pessoas na CPI da Covid que mentiram descaradamente. E aí, obviamente, ao final dessa CPI, essas pessoas que mentiram podem sofrer aí certas penas, mas não vai ser o legislativo, isso é o judiciário. Então, uma CPI, ela é muito importante, ok? E ela pode sim derrubar ou mudar quem está no executivo, que, por exemplo, no caso do Senado, atualmente o governo Bolsonaro não tem maioria no Senado Federal. Então, boa parte da CPI é feita por opositores ao governo. Agora, se você tivesse maioria, às vezes, dependente de quem está na presidência, tá? Quando é instaurada essa CPI para investigar e o governo tem maioria do apoio, provavelmente, a não ser que seja uma coisa muito grave, esses senadores ou deputados podem, né, tentar maciar, fazer vista grossa, mas quando é oposição ao governo X ou Y que faz a CPI, eles querem mostrar trabalho. Um dos maiores, se não o maior escândalo, superando de longe o mensalão, que é o vacinoduto. Na semana passada, para ser mais preciso, na sexta-feira, o deputado Miranda, da base do governo, esteve na CPI da Covid e disse, por A mais B, junto com seu irmão, que houve superfaturamento na compra da Covaxin e que o presidente Bolsonaro disse que isso era obra de Ricardo Barros, líder do seu governo na Câmara dos Deputados. Muita gente não tá entendendo, porque assim, é muita informação. Amanhã, quando você estiver vendo esse vídeo amanhã, ou agora, provavelmente já vai ter saído mais coisa. E eu quero abrir esse vídeo antes, dizendo aí a frase do nosso querido presidente, que falou que, abre aspas, ele disse hoje, na segunda-feira, que não tenho como saber o que acontece nos ministérios, diz Bolsonaro sobre o caso Covaxin. Ele falou isso hoje, segunda-feira, dia 28 de junho, no cercadinho do Alvorada. Mas antes de explicar para vocês que é essa que está acontecendo, o deputado Luiz Miranda falou, foi na CPI, no final da CPI, lá para 10 e tanto da noite, ele falou ao longo da CPI que não se lembrava, que não sabia quem era, que Bolsonaro tinha dito, e no final soltou o nome do Ricardo Barros, que é líder do governo. Antes de falar quem é Ricardo Barros, vamos explicar o que aconteceu nesse escândalo, e eu fiz aqui um pequeno resumo para você entender, de modo bem didático, como é o objetivo do canal. Então, o resumo é o seguinte, ó, vamos desenhar, para ninguém falar que, eu não sabia. Primeira coisa, o Ricardo Barros nomeou a servidora que autorizou o contrato irregular quando ele ainda era ministro da Saúde. Ele foi ministro da Saúde durante o governo Temer. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o governo Bolsonaro recusou sistematicamente a compra de vacinas com eficácia mundialmente reconhecidas e ainda acrescentou, abre aspas, não iria atrás de nenhuma empresa para adquirir vacina. As empresas é que viessem atrás. Isso o presidente falou em vários momentos. Assim como em vários momentos ele falou que não teríamos a vacina chinesa porque ele não quis. Grava o que ele falou que não ia ter a vacina. Grava isso. Grava essa informação que daqui a pouco vem pro pulo do gato. E aí o Ricardo Barros, líder do governo, inclui uma emenda para permitir a compra da vacina indiana que sequer havia sido aprovada pela Anvisa em detrimento das vacinas já disponíveis, seja de Oxford, seja chinesa, seja a Johnson, a Pfizer e por aí vai. Vamos bem na meadinha. Aí fala assim, ó, o governo assina contrato de compra com a empresa indiana, ok, por valor muito superior às demais e com eficácia bastante duvidosa até mesmo na Índia e recusada nos países mais desenvolvidos. Então, essa vacina que iria ser comprada, os Estados Unidos não usam, a União Europeia não usa. Não usa. E aí, vamos lá. A compra da vacina é intermediada por uma empresa nacional, a Precisa. Então você tem um laboratório indiano, você tem uma empresa que seria a representante dela, mas aqui no Brasil, a intermediária é essa empresa Precisa. Agora, olha que gostosinho. O Ricardo Barros, esse deputado, líder do governo Bolsonaro e que já foi líder ou ex ou vice-líder de governo de todos os últimos presidentes, Lula, Dilma, Temer, Fernando Collor. O cara tá no poder, ó, aí no Centrão há uns bons anos. O reduto dele é em Maringá, guarda essa informação. O reduto dele é em Maringá, que a gente vai falar mais pra frente um pouquinho, assim como a gente vai falar da suposta vacina. E aí o Ricardo Barros, ele é réu em ação de improbidade com a sócia da mesma empresa. E aí, Flávio Bolsonaro
participou de reunião no BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, acompanhado do dono da empresa Precisa, sem qualquer justificativa. Por que ele estava lá, se ele não é da área da saúde? Por que ele estava lá com um dos sócios da Precisa para tentar liberar a verba? Mas vamos lá, vamos continuar, que é muito gostosinho, vai dar mais merda, ó. E aí o contrato de compra é assinado e um servidor público, ok, que tem estabilidade, verificou a ocorrência de fraude do invoice, que é como se fosse uma prévia de pagamento, né, um documento que diz, ó, vai ser tanto, e ele identifica que o pagamento teria um pagamento adiantado e uma empresa que não integrava o contrato. Então o cara estava lá, que é o irmão do deputado, ele percebe, tem um erro aqui, essa empresa não faz parte do contrato. E por que pagamento adiantado? Num preço tão alto numa vacina que nem a Anvisa liberou. E aí o irmão do servidor, que é deputado federal da base governista, sempre defendeu o governo, participa da reunião presidencial com Bolsonaro e informa da fraude. Bolsonaro, imediatamente, nas palavras do deputado Miranda, falou que isso é coisa do deputado Ricardo Barros, seu líder na Câmara, e se mexer nisso vai dar merda. Claro que essa informação é mais recente, porque isso foi lançado na sexta-feira. E o deputado Miranda já deixou bem claro que se o presidente disser que ele está mentindo, ele tem como comprovar que não. Então, o que ele está dizendo nas entrelinhas é, eu gravei a conversa com o Bolsonaro ou alguém gravou, provavelmente o irmão dele, até por uma questão de segurança. E aí o presidente afirma que vai oficiar imediatamente a Polícia Federal, mas permanece omisso. E o contrato continua vigente, não adotando nenhuma providência, porque isso foi 20 de março que teve essa conversa. E nesse tempo todo a Polícia Federal não fez, ó, nenhuma, passou a boiada, como diria Salles, né? E aí teve desvio de mais de 200 milhões de reais com transferência para offshore em Singapura. Isso somente não ocorreu porque iam transferir adiantado 200 milhões para essa offshore em Singapura, porque o irmão dele, que é um servidor concursado, fez um concurso, disputou a vaga com 80 mil pessoas, passou muito antes do irmão tentar ser deputado, se recusou a assinar e sofreu grande pressão de superiores nomeados pelo governo Bolsonaro, e ele fala isso na CPI. Ele cita algumas pessoas que ele não conhece, inclusive um coronel do Exército, dizendo que, pô, cara, libera logo isso, assina isso aí, sabe? Tem que acelerar logo esse processo. E aí você pensa, por quê? Por que acelerar? Segue o baile, vamos lá. E aí o Bolsonaro, então, determina que a Polícia Federal investigue o servidor e instaure um procedimento administrativo em seu desfavor. E aí tem essa situação. E aí, olha agora algumas curiosidades, tá? Durante a CPI, o Fred Wassef, que é advogado da família Bolsonaro, que defende o Flávio Bolsonaro no processo criminal, tá? E ele escondeu, esse advogado escondeu o Queiroz, que é assessor parlamentar e foi operador de Bolsonaro e seus filhos em sua casa, né? Pegou o Queiroz, colocou na casa dele em Atibaia. Olha, tudo em Atibaia, brother. Deve ter uma macumbaria muito brava em Atibaia, né? O Lula falou, não tem o sítio lá, mas era em Atibaia. E o ACF tem a casinha em Atibaia. E ele falou, não, eu não sei onde está o Queiroz, mas estava na casa dele. Ele compareceu na CPI para acompanhar pessoalmente. Por que ele vai acompanhar pessoalmente quando os irmãos Miranda vão lá depor? Qual é o interesse do ACF de estar lá? E aí, nesse meio tempo, obviamente, você tem aí mais de 511 mil mortos já no Brasil, e o governo recusou sistematicamente a compra com eficácia pelo valor de R$ 15,35 para adquirir uma vacina que não é aceita nem mesmo na Índia por R$ 75. Então, a vacina que a gente já está acostumado custa 15. Essa ia custar R$ 75,25, ok? E haveria uma transferência de 200 milhões para essa offshore. E aí, lá no início do vídeo, eu falei para você gravar duas informações. A primeira, da vacina. Em vários momentos, o presidente falou que não iria comprar vacina chinesa, correto? Entretanto, existe uma empresa intermediária chamada Belcher Farmacêutica do Brasil, com sede em Maringá, eu não falei de Maringá, terra do Ricardo Barros, em que agora é suspeita de compra da vacina Convidência, do laboratório chinês CanSino. Pera aí, Bruno. Bolsonaro falou que não ia comprar vacina chinesa. Por que agora está comprando da CanSino? E por que será que essa empresa, a intermediária, fica em Maringá? E aí vamos ao pulo do gato, ó. Essa empresa intermediária Belcher Farmacêutica do Brasil, com sede em Maringá, terra do líder do Ricardo Barros. Isso tudo foi revelado pelo jornalista Hugo Souza no seu Facebook. Ele ainda fala, você pode procurar no texto dele, ele ainda resgata uma relação mais antiga entre o líder do governo e a Precisa, que é agora da Covaxin, da Bharat Biotech. E aí mostra o seguinte, que há 15 dias, em meados de junho, o Ministério da Saúde assinou intenção, ou seja, quer comprar 60 milhões de doses de uma vacina contra a Covid chamada Covidência do laboratório chinês CanSino. O preço é nada mais, nada menos que $17 a dose. A mais cara ainda que a Covaxin. E se confirmar o negócio,
que está na dependência da Anvisa, será a vacina mais cara negociada pelo Brasil. É dose única, mas a da Janssen também é dose única e custa $10. O que eu quero resgatar dessa suposta vacina, segundo a vacina chinesa, é que o dono dessa empresa, que é, mais precisamente, a empresa Belcher, um dos sócios dela é amigo de longa data do Ricardo Barros. Já foi secretário de saúde e a Precisa, que é a empresa ligada aí ao esquema da Covaxin, né, desse suposto ou possível desvio de verba, já teve problema em operação da Polícia Federal sobre superfaturamento e se lambujou aí em dinheiro público. O Hugo Souza detalha que a relação de Ricardo Barros com o empresário Francisco Feio Ribeiro Filho, conhecido como Chiquinho Ribeiro, e ele lembra que a Belcher Farmacêutica do Brasil, há 1 ano, foi alvo da operação Falso Negativo, contra empresas que se lambuzaram em superfaturamento aproveitando-se da dispensa de licitação para aquisição de testes rápidos de Covid-19. O contrato do Ministério da Saúde, lotado aí pelo Centrão, tem a intenção de compra de 60 milhões dessa vacina. E aí na coluna da revista Fórum, o jornalista Renato Rovai informa que o governo federal iria pagar $17 por dose, ou seja, 5,2 fucking bilhões de reais por 60 milhões de doses. Conforme revelou a CNN em 23 de junho, trata-se do valor mais alto de todas as vacinas compradas pelo governo, incluindo a superfaturada Covaxin de $15. E aí, o mais interessante também, que é, como eu disse, a representante da CanSino é a Belcher Farmacêutica, com sede em Maringá. Ok, foi denunciado na Operação Negativo, e aí o capital, quem é o sócio dessa empresa? Um dos sócios é o Daniel Moleirinho Feio Ribeiro, que é filho do Chiquinho Ribeiro, amigo do Ricardo Barros. E aí no dia 6 de janeiro de 2021, há poucos meses, portanto, de acordo com um jornalista, foi aberta em Maringá a empresa RCY Brasil e Belcher Speed Limitada, com atividade principal de, abre aspas, comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano. No quadro de sócios e administradores da novíssima firma consta Belcher e a Ribitec Participações Sociais Limitada, uma pessoa jurídica com capital social de R$1.000, representada pela pessoa física de Francisco Feio Ribeiro Filho, o Chiquinho Ribeiro, que é um velho conhecido de Ricardo Barros. Então repare, o deputado Ricardo Barros, não posso em nenhum momento afirmar que ele é corrupto ou algo do tipo, mas que pesa aí muitas coisas em relação a isso. Mas ele vai ter que se explicar, ele já disse que é inocente, não há nada que comprove contra ele. Vamos ver o que a justiça vai ver, mas é algo bem exótico, né? O governo falar que não quer comprar vacina, que não precisa, que é só uma gripe, aí Bolsonaro ficou imitando a galera que, né, falta de ar, o que é algo absurdo, que 500 mil brasileiros morreram, falou que não precisava, que não ia comprar vacina chinesa, porque não ia, e ele falou na Jovem Pan, eu não vou comprar vacina chinesa porque eu não quero. E agora tem a CanSino. E aí, paralelo à CanSino, ele já falou, eu não sei o que acontece nos meus ministérios, não tenho como saber de tudo porque eu confio nos meus ministros. Sabe quem já falou isso também? O Lula. Lembra do Mensalão? Lá em 2006, 2008, o Lula falou, não, eu não sabia de nada. Então quer dizer, ele trabalha com José Dirceu, um dos operadores do Mensalão, mais de 30 anos, mas supostamente não sabia de nada. Mesmo caso do Bolsonaro. Mas o deputado Miranda deixa bem claro que ele tem como comprovar que Bolsonaro disse que isso é coisa do Ricardo Barros. Então eu não sei como é que vai ser essa semana, que mais de informações novas vai surgir. Eu sei que a ex-esposa do Pazuello já falou que quer depor. O deputado Miranda, ele falou que numa reunião estava viajando com o Pazuello de avião e o Pazuello falou, cara, tem umas paradas muito erradas acontecendo, mas não tenho como fazer, eu não tenho como resolver isso. E aí eu deixo 3 pontos, 3 perguntas no ar. A primeira pergunta, Bolsonaro sabia que era coisa que essa suposta denúncia de corrupção foi feita pelo Ricardo Barros? Sim ou não? Segunda pergunta, se sabia e não fez nada, é crime gravíssimo, prevaricação. O funcionário público sabe que tá tendo merda e não faz nada. Terceiro, quem é que manda no Brasil? O presidente ou o Centrão? E por último, por que o presidente e o governo não quis comprar nenhuma vacina ou comprou com muito atraso, como foi o caso, né, das vacinas que nós estamos usando, mas misteriosamente quis comprar de modo bem acelerado tanto a vacina da Baratec, né, a Covaxin, quanto a CanSino, que é chinesa? Qualquer dúvida, você coloca aqui. Um grande beijo e até a próxima.